exatamente 6 horas e a gente vai dar início à nossa reunião do grupo do Programa de Capacitação Complementar em Endoscopia Avançada da Via Biliar e Pancreática. E a doutora Jennifer hoje vai apresentar um trabalho que é um trabalho interessante, que foi publicado no Gut, que mostra o desempenho a longo prazo, né, do segmento de pacientes, de indivíduos com alto risco de câncer para desenvolvimento de câncer pancreático. Então, é um trabalho interessante que eu acho que vale a pena, né? A gente sabe que nos próximos anos a tendência é de aumento e um aumento considerável dos novos casos de câncer de pâncreas, e isso vai trazer um problema epidemiológico e de saúde pública muito grande, né? Porque realmente o câncer de pâncreas ainda caminha a passos muito lentos, né, em relação ao seu próprio diagnóstico e também ao seu tratamento, que não é fácil, sem opções de tratamento quimioterápico ou qualquer outra coisa. Então, acho que vale bastante a pena a gente discutir esse paper, que é um paper bem interessante. Então, Jennifer, fica bem à vontade, pode apresentar e vamos lá. Obrigada, doutor Celso. Bom dia a todos. Então, esse estudo é um estudo holandês, né? Multicêntrico, que envolveu três grandes hospitais universitários e ele tem um longo segmento, uma base epidemiológica muito interessante. Então, ele é sobre o adenocarcinoma do ductal pancreático, né? E a gente sabe que atualmente ele é responsável por um dos cânceres mais agressivos da atualidade. Ele tem altas taxas de mortalidade em 5 anos e o diagnóstico frequentemente é realizado já em estágios irressecáveis, quando sintomáticos. E o rastreamento na população em geral poderia ser uma opção, mas ele tem pouco benefício, porque a incidência do tumor ainda é muito baixa em relação à população geral, e o custo seria algo estratosférico, né, para a população em geral, pensando numa ressonância, uma ecoendoscopia anual, para todos os pacientes. Então, supôs-se que talvez a ideia de screening em grupos de alto risco, né? Que seriam grupos de alto risco? Pacientes, como a gente já falou em outros trabalhos, com alguma mutação genética específica, tem genes, alguns genes já são conhecidos e eles têm sido estudados com uma taxa de 2,7 a 132 vezes mais provável de ter o câncer pancreático, né? Aumenta o risco. E também nos pacientes com algum antecedente familiar, principalmente quando de primeiro grau, quando ele não ele pode ter ou não alguma alteração genética, né? Em estudos que mostram antecedentes familiares, mas sem realização de testes genéticos, quando você tem um parente de primeiro grau, tem um aumento de 2 vezes, né, do risco de um câncer pancreático. Em dois parentes, aumenta para até 4 vezes. E em três parentes de primeiro grau, até 32 vezes o aumento de risco para se ter o adenocarcinoma pancreático. Temos também, atualmente, né, poucos estudos grandes e de longo prazo para avaliar o efeito da vigilância na mortalidade e na morbidade relacionada à doença, mesmo nesses grupos de alto risco. E poucos estudos também comparando as técnicas de vigilância, né? Atualmente não se tem muitos marcadores tumorais, como a gente tem para o câncer de próstata, alguns outros tumores que você poderia seriar algo que ajudasse na detecção do câncer pancreático precoce. Mas tem se desenvolvido técnicas, né, pelo menos a detecção genômica dos grupos de alto risco, e atualmente tem-se esses métodos mais radiológicos, mas de imagem para essa vigilância. O objetivo desse estudo foi determinar o campo da vigilância a longo prazo em uma corte de indivíduos de alto risco para o adenocarcinoma pancreático, identificar fatores preditores para o desenvolvimento do mesmo, incluindo mutações genéticas, e comparar a sensibilidade da ecoendoscopia e da ressonância na detecção dessas anormalidades pancreáticas. Foi então um estudo multicêntrico de corte prospectiva,
fez parte do grupo de estudo de vigilância do câncer pancreático familiar holandês. Teve início de vigilância em outubro de 2006, né? E ele incluiu, desde outubro de 2006 a 2013, pacientes acima de 45 anos até 75 anos. E após 2013, adicionaram também, diminuíram o prazo para 50 anos de início, ou 70, e o término também com 75. Ou então, 10 anos antes da idade do diagnóstico mais novo do familiar. Foram incluídos pacientes assintomáticos com um risco de 10% ou mais de um adenocarcinoma pancreático ao longo da vida. E as mutações genéticas incluídas foram o CDKN2A, LKB1 e o STK11, BRCA2, BRCA1, o PALB2, TP53, MLH1, MLH2 e MSH6 e o ATM. E indivíduos sem mutação genética que possuíam pelo menos 2 familiares de primeiro grau com adenocarcinoma pancreático. Aqui vale entender que o teste genético ele foi realizado nos casos índices de adenocarcinoma pancreático sempre que possível. Se não, eles testaram algum parente de primeiro grau saudável para avaliar se tinha alguma mutação genética. E se presença do gene de suscetibilidade de adenocarcinoma pancreático fosse encontrado em algum desses membros da família, apenas os membros da família com teste positivo eram inscritos no estudo, dizendo que, caso alguém tivesse essa mutação, seria responsável pelo provável aumento de risco, e então esses que seriam testados, os parentes dessas pessoas, com os genes positivos. A vigilância foi anual, realizada com ecoendoscopia e ressonância magnética a cada visita. A ressonância foi feita com gadobutrol e radiologistas especialistas em abdômen que avaliaram os exames realizados. E as ecoendoscopias foram feitas com ecoendoscopistas experientes e foi utilizado contraste, sonovil ou punção com agulha FNE quando indicado. Esses procedimentos eram duplos cegos no exame atual. Então, naquele ano, na vigência daquele ano, a ecoendoscopia não tinha acesso ao exame de ressonância e a ressonância não tinha acesso ao exame de ecoendoscopia. Mas eles tinham acesso aos exames anteriores, de ambas as modalidades. De outros anos anteriores. Os endpoints foi, então, a incidência acumulativa do adenocarcinoma após 5 e 10 anos de acompanhamento, a sobrevida média desses pacientes, taxa de ressecção cirúrgica, a mortalidade relacionada à cirurgia e a sensibilidade das modalidades de imagem para detectar as anormalidades pancreáticas. Então, foi composta uma equipe multidisciplinar de gastroenterologistas, radiologistas e cirurgiões e patologistas que determinaram a conduta clínica em cada caso, e aqui foi o protocolo geral que eles utilizaram. Realizada a vigilância anual na ausência de qualquer anormalidade ou sinais menores de pancreatite crônica ou lesões císticas sem características preocupantes. Uma vigilância mais intensiva após 3 ou 6 meses em lesões com sinais de preocupação, mas que não justificasse uma cirurgia imediata, conforme julgado pelo painel de especialistas. Aqui incluíram lesões indeterminadas, lesões císticas com característica preocupante, mas sem estigma de alto risco, e ducto pancreático principal dilatado sem massa visível, não IPNM, né, não sugestivo de IPNM. E a ressecção cirúrgica foi indicada na alta suspeita de malignidade, com base em lesões sólidas ou citologia positiva, quando um ducto pancreático principal maior de 10 milímetros, e alteração abrupta no calibre ou lesões císticas com estigmas de alto risco, ou maiores de 2 centímetros ou com mais de duas características preocupantes. Se uma lesão ela não fosse considerada mais suspeita, estivesse em vigilância de 3 a 6 meses, e ela não fosse mais considerada suspeita de malignidade, aí a vigilância era retomada para intervalos de 12 meses. Uma característica que estabiliza e não foi comprovada em biópsia que tinha sinal de malignidade, ele volta para a vigilância anual. Dos métodos estatísticos, as características gerais foram avaliadas em T-testes de amostras independentes,
o Mann-Whitney teste e o Q quadrado. A incidência cumulativa do adenocarcinoma pancreático e a sobrevida mediana foi avaliada com o teste de Kaplan-Meier. As diferenças na incidência cumulativa do adenocarcinoma pancreático entre as categorias de risco genético foram avaliadas com testes de log rank. E para identificar possíveis preditores de desenvolvimento do adenocarcinoma, o Mann-Whitney teste e o Fisher. O P foi considerado significativo quando menor que 0,05 e foi utilizado o SPSS Statistics 22 da IBM. Dos resultados, foram incluídos 366 indivíduos assintomáticos de alto risco de 214 famílias. 165, que equivale a 45%, eram portadores comprovados de mutação e 55% foram classificados como negativos para a mutação. 49% foi visto com base em um caso índice do adenocarcinoma negativo para mutação e 19% com base em um familiar saudável com mutação negativa, já que porque o caso índice não pode ser testado. E aí o restante não foi realizado o teste. Para 55 indivíduos, que equivale a 27%, então não foi possível obter as informações de testados. E em 9 casos, esse teste genético não foi realizado por algum outro motivo. Aqui a tabela com as características dos grupos, né? A idade média dos grupos com mutação genética foi de 52 e dos sem mutação genéticas com histórico familiar foi de 56. O sexo mais prevalente foi o masculino, ou foi o feminino nas duas amostras, sendo 44% de sexo masculino no grupo com mutações genéticas. O gene mais frequente foi o CDKN2A-P16, visto em 58% da amostra, e o BRCA2 em 27% da amostra. E aí aqui, né, do tabagismo, mais ou menos 50% da amostra nunca foi tabagista, e tabagistas que pararam de fumar em torno de 40% a 30% da amostra nos dois grupos, e o etilismo também foi associado, o etilismo foi associado, né, aqui nas características de base, mas sem um P significativo. Foi uma presença de 70% na amostra genética, com mutações genéticas, e 72% no grupo familiar. A incidência cumulativa do adenocarcinoma pancreático foi de 3,1%, sendo 8 casos após 5 anos, e 4,7%, 10 casos após 10 anos. E a mediana de idade do diagnóstico foi de 61 anos, mais ou menos 16. 2 desses 10 casos foram submetidos à ressecção de uma lesão diagnosticada bem no início do estudo. Os outros 8 casos envolveram-se durante a vigilância, né, foram adenocarcinomas incidentes e foram diagnósticos após um acompanhamento médio de 40 meses, uma média de 38 aí, para cima ou para baixo. Nenhum dos casos tinha um histórico familiar sem mutação associada na amostra. O grupo de portadores das mutações foi estimado em 6,5% aos 5 anos e 9,3% aos 10 anos. Então, aqui né, detalhes dos participantes que desenvolveram o câncer pancreático, né, todos os, ou, quer dizer, que foram submetidos à ressecção. Dos que tiveram adenocarcinoma pancreático, 4 não eram ressecáveis no diagnóstico, e dos 5 aqui a 8 foram lesões ressecadas, sendo uma delas ressecção R1, um tumor associado ao IPNM com CDKN2A positivo, né? Aqui a gente vê também uma certa discreta predominância para a modalidade que detectou a lesão da ecoendoscopia, né? E a gente vê aqui uma predominância, né? Uma total predominância de modalidade realizada que não detectou a lesão, foi a ressonância magnética e tomografia.
No detalhamento dos pacientes, 4 de 8 pacientes apresentaram câncer metastático sintomático de intervalo, né? 3 deles relacionados ao IPNM, um paciente sem nenhuma lesão e do nada, entre um intervalo e outro, ele começou a apresentar sintomas e já se tratava de um câncer metastático. 2 desses 8 pacientes foram identificados como T1N1, desculpa, T1N0M0 assintomático, detectado pela vigilância, que era o indicado, né? A ideia desse trabalho é exatamente você indicar nesse, nesse, nesse estágio. E 2 de 8 foram casos metastáticos assintomáticos detectados pela vigilância. Então, a taxa de ressecabilidade foi de 60% no geral e 50% nos casos incidentes. A mortalidade, no momento da análise final, 8 pacientes com o adenocarcinoma pancreático haviam falecido. Os 2 pacientes vivos apresentavam metástases linfonodais e foram operados 10 e 16 meses antes da análise. A sobrevida mediana foi de 18 meses para todos os casos, 12 meses para os 8 casos incidentes e 21 para os 6 casos ressecados. E também a sobrevida foi de 18 meses para os 4 casos ressecados e que tiveram o diagnóstico na vigilância. Os preditores para desenvolvimento do adenocarcinoma pancreático significativos numa análise univariada foi a presença de mutação genética, a presença de lesões sólidas e cistos com lesões componentes sólidos murais, ou com crescimento maior do que 5 milímetros ao ano, ou associados a dilatações do ducto principal, ou puras dilatações do ducto principal, de 5 a 9 milímetros, aqui também, com ou sem lesão sólida focal ou cística associada. Dos pacientes operados, 17 pacientes foram operados, 4,6% da amostra total, com uma média de 51 anos, variando de 8 anos para cima ou para baixo. As lesões sólidas foram as mais frequentes, 53% da amostra, 23% foram por lesões indeterminadas, 6% por cistos com componentes sólidos, 6% por cistos com dilatação do ducto pancreático principal, 6% com lesões duodenais sólidos, com citologia positiva para alguma lesão tumoral e 6% indeterminado. As lesões foram ressecadas em média 3,3 meses após a detecção e 1,3 meses após o painel multidisciplinar decidir a indicação da cirurgia. E não houve uma mortalidade relacionada ao procedimento cirúrgico, em nenhum dos casos. Além dos indivíduos que desenvolveram adenocarcinoma pancreático ou foram operados, outros 37 indivíduos desenvolveram uma lesão sólida ou indeterminada, definida como lesões hipoecóicas ou hipointensas de significado desconhecidos. Aqui é o quadro da sensibilidade da vigilância nas modalidades, né? A endoscopia, a ecoendoscopia, a ressonância e o uso das duas ao mesmo tempo. A ecoendoscopia ela foi mais sensível do que a ressonância na detecção de lesões sólidas, foi 100% versus 22%, com P significativo de 0,001. E a ressonância foi superior na ecoendoscopia na detecção geral de lesões císticas, 83% versus 42%, mas menos no subgrupo de cistos maiores que 1 centímetro, que foi 92% para a ressonância e 70% na ecoendoscopia. A eco e a ressonância também tiveram sensibilidades iguais para detectar lesões indeterminadas e ductos pancreáticos principais dilatados. E para a maioria das anormalidades pancreáticas, a combinação da ecoendoscopia e ressonância resultou em uma sensibilidade mais alta do que qualquer um dos dois sozinhos. Então, na discussão, a incidência acumulativa do adenocarcinoma pancreático nessa corte foi inteiramente de portadores de mutações de alto risco já estabelecidas. As principais síndromes relacionadas foi a síndrome de Peutz-Jeghers, de 22% dos casos, e mutação no CDK N2A, 7% dos casos, que foram o grupo mais prevalente. As altas taxas de incidência do adenocarcinoma pancreático dentro desses grupos, eles suportam a recomendação de que esses portadores de mutações específicas são candidatos favoráveis à vigilância. Aqui a gente teve 45% de portadores de mutação BRCA2. Nenhum deles desenvolveu o adenocarcinoma pancreático.
apesar de terem em média 4 anos a mais do que a idade de início do adenocarcinoma pancreático das famílias no último acompanhamento. Apesar disso, alguns estudos relatam uma relação ao câncer pancreático da mutação BRCA2 em torno de 2 a 4%. Então, isso aqui, apesar de não ter sido encontrado nenhum caso nessa amostra, ele ainda não fecharia o martelo que não é necessário uma vigilância nesse grupo. De todos os pacientes com adenocarcinoma pancreático diagnosticado, nenhum era do grupo que tinha histórico familiar positivo, mas não tinha uma mutação genética conhecida. Então, esse grupo, né, na discussão, ele pode, foi visto que talvez, né, ele não seja o grupo com risco necessário para inclusão em programas de vigilância, né? Então, muitos estudos, eles foram realizados com com pacientes com antecedentes familiares, mas muitos deles não envolveram a testagem maciça de todos os grupos. E então, você pode ter um mix aqui entre esse grupo e os com mutação genética, né? Quando você parte para um grupo totalmente sem mutação genética conhecida, somente por histórico familiar positivo, você já tem aqui, por exemplo, não foi visto nenhum caso, em outros estudos, taxas bem baixas, de 0 a 2%, que não geraria, talvez, né, precisaria de mais estudos, mas nenhum, até o momento, comprovou que poderia realmente fazer parte de programas de vigilância, né, excedendo o limite atual de 10% de risco vitalício necessário, né, para inclusão em programas. E possivelmente a identificação de novas variantes patogênicas associadas ao adenocarcinoma pode fornecer uma estimativa e estratificação mais precisa do risco de adenocarcinoma ao longo da vida nesse grupo. A sobrevida global do adenocarcinoma foi maior do que do câncer esporádico, fora da vigilância, que foi de 18 meses, né? A sobrevida do adenocarcinoma nesse grupo em um ano foi de 67%, né? E a sobrevida em um ano no grupo sem vigilância foi de 27%. Então, 67 versus 27. E a taxa de ressecabilidade dos tumores neste estudo foi de 60% versus o câncer esporádico, que geralmente é em torno de 18%. Entretanto, 30% dos pacientes com adenocarcinoma pancreático atingiram o objetivo formal de vigilância conforme definido pelo consórcio internacional CAPS, ou seja, ter uma massa confinada ao pâncreas com margens negativas após a ressecção, né? Então, esse que é o objetivo da vigilância em si. A ecoendoscopia, ela se demonstrou mais eficaz que a ressonância na detecção de lesões sólidas, que foi a lesão mais frequentemente relacionada ao adenocarcinoma nessa análise, e a realização de ressonância e CPRE não agregou valor nesse e a realização da ressonância, desculpa, não agregou valor, não, agregou valor, né? Quando você fez a ressonância após a ecoendoscopia, a adição a avaliação dos dois em conjunto agrega valor ao diagnóstico, enquanto a ressonância foi mais sensível para lesões císticas subcentimétricas. A vigilância dos indivíduos com alto risco para desenvolvimento da adenocarcinoma pancreático por imagem produz os resultados abaixo do ideal e para melhorar os resultados é fundamental explorar outras modalidades de diagnóstico, incluindo biomarcadores. Então é isso, pessoal. Desculpa a demora, é um estudo bem extenso. Perfeito, perfeito, gente. Muito obrigado pela apresentação desse trabalho. Bom, eu acho que esse é um trabalho bem interessante, que tem uma metodologia bem rigorosa e que mostra exatamente aquilo que a gente já desconfiava, né? Eu acho que é importante notar que quando você faz vigilância, você consegue atuar em relação à ressecabilidade da lesão, ao diagnóstico propriamente dito, de uma forma mais precoce, aumentando a sobrevivência, né? E também, também mostrando que realmente você tem que ter grupos muito bem determinados para que você possa seguir esses pacientes. E além de tudo, né, que a ecoendoscopia, sem sombra de dúvida, apesar de se falar muito
da ressonância magnética, e isso é o mais importante para nós que fazemos ecoendoscopia, é que a ecoendoscopia é um método muito melhor, agrega muito mais valor do que a própria ressonância magnética em relação à pesquisa e avaliação dos pacientes que tem suspeita, né, ou que tem de um grupo que chama atenção para a formação de câncer de pâncreas. Então, acho que esse é um trabalho é um grupo muito forte, né? Um grupo forte holandês. Esses trabalhos realmente têm incrementado e têm ajudado e muito na pancreatologia mundial, né? São trabalhos bem robustos, com uma metodologia muito bem feita. E uma outra coisa que me chama também bastante atenção é que esse grupo, né, que foi criado, grupo multidisciplinar, eu acho que realmente esse é o ponto fundamental para que você tome as medidas necessárias, né, para o tratamento desses pacientes. Então, eu queria abrir para discussão, né? Então, eu queria saber se alguém tem algum comentário, alguma pergunta para a Jennifer. Fiquem bem à vontade aí. Por favor, podem fazer os comentários. Eu acho que esse é um trabalho que vale a pena a gente discutir bem. Bom dia a todos. Fala, Humberto. Bom dia. Bom Você dia. tá bem, né, Humberto? Otávio, eu não sei se o Otávio está aí, né? Não, É, eu ia vestir de verde logo para acabar com o bullying do você deu resto do sorte ano. que o Otávio não está aí. Eu já estava com a camisa verde aqui para botar, mas eu vi que ele não está na sala, porque senão eu vou sofrer bullying o resto do ano. Você vai sofrer. Mas Ai, tudo bem, né? Estou dizendo, eu sempre estou falando, né? A vingança é um prato que se come frio. Um dia eu me vingo. Já está gelado o prato, né? Está tá congelado certo. já. Mas então, Jennifer, assim, parabéns mais uma vez que o trabalho é um trabalho até cansativo para você ler, né? Um trabalho que você vai e volta, lê um parágrafo, depois lê outro, volta, enfim. Eu queria, Jennifer, que você me mostrasse um slide aí que fala de quem que eles incluíram, quando foram os resultados dos testes, né? Quem que eles incluíram no esse aí. Eu não entendi muito bem desses 201 pacientes foram classificados como negativos para a mutação. Isso, você pode me explicar isso aí que eu não entendi? Assim, eles, 55% não foi identificada alguma mutação genética, mas lembrando que desses 55%, 27% dessa mostra aqui, né? Então, considerando isso como 100%, 27 não foi possível obter informações de quem foi testado. Então, não foi possível avaliar se não foi possível encontrar algum familiar ou fazer algum. Eles não conseguiram encontrar e não foi testado. Entende? Mas aí eles consideraram como negativo. Então, isso daqui deve incluir alguns pacientes que pode ser que tenha algum teste positivo, mas que não foi possível testar. Mas eles conseguiram testar, acho, uma amostra grande até, né? 49% baseado no próprio paciente que teve o tumor e vinte Pelo por que eu cento em base de um entendi, familiar. era um painel muito grande, né, de avaliação genética. E nem todos, né, faziam essa avaliação genética por completo. E aqueles que tinham os mais importantes, como por exemplo da síndrome de Peutz-Jeghers e aquele outro gene, eles classificaram como positivos, ou seja, que tinham dosado, né? Ou seja, tinham feito a pesquisa. E os outros que não tinham, Assim, que não fizeram, eles classificaram como negativos. a minha questão, a minha pergunta é, dos casos que foram positivos, dos 10 casos lá positivos, né? E que foi diagnosticado durante esse período de follow-up câncer pancreático, se pode ter havido a inclusão de alguém que não testou que foi negativo. Não. Não.
foi tudo O ao positivo. contrário pode ser que tenha acontecido, mas esse não, porque eles foram todos testados e comprovados como portadores de mutação. Exato, exato. Faria Então, parte desse 45%. tá, então nem tá certo. Então, dentro dos 45%, ou seja, dentro de 165 pacientes, né? Isso. Exato. Então, Deste assim, grupo que veio os 10 com lesão tumoral. entendi. Tá. Porque tem trabalho que, bom. Então, assim, esse trabalho mostra para mim mais assim, reforça a minha frustração, né? Da gente, que a gente, o Celso começou o dia, antes de você apresentar, né? De um problema epidemiológico que a gente deve ter por conta do câncer de pâncreas, etc, etc. E aí é mais uma frustração, porque a gente continua, mesmo com um trabalho, grupo extremamente rigoroso, trabalho com grupo conhecido e tal, né? A gente continua, mesmo nos que tinham marcadores aí, né, genéticos, a sobrevida não foi grande, né? Quer dizer, ninguém ficou curado. Vamos botar assim, ninguém se curou. E foi anual, e com os 2 métodos que a gente tem, não tem outro método para fazer, além, os 3 métodos, ressonância, ultrassom e marcadores, e ninguém se curou. Aí, uma pergunta que eu coloco assim no ar, né? Você está lá no... A gente vive falando para o paciente que tem história familiar de neoplasia de cólon, que ele tem que fazer, é parente de... é uma avó, é um primo, você recomenda fazer, etc. E aí o paciente vem e pergunta, e eu tenho um primo que teve câncer de pâncreas, o que eu vou fazer? Baseado nesse trabalho aí, que é parente, só incluir parentes de primeiro grau como grupo de risco, aí você vai falar assim, não, você não tem que fazer nada. E aí você acaba falando assim, não, faz uma ressonância ou faz uma ecoendoscopia, eu vejo basicamente para você dar uma satisfação ali moral para o paciente que você tem que fazer alguma coisa. Mas que, na verdade, que não está incluído no grupo de risco um parente de segundo grau. Mas essas perguntas começam a aparecer no nosso dia a dia. Então, assim, eu continuo assim, muito perdido, vamos dizer assim, e impotente com o resultado desse trabalho. Mas eles conseguiram detectar, mas olha, veja bem, um grupo médico altamente selecionado com um grupo de pacientes altamente selecionados e com os testes altamente selecionados. Será que a gente reproduz isso no dia a dia? No dia a dia Exatamente. você vai conseguir reproduzir? E esses outros, como eu falei, eu tenho que é a maioria dos pacientes, quando aparece, e fora os que não têm história familiar nenhuma. Aí você vê que não é possível, não é interessante, não é rentável fazer screening da população, né? Quando câncer de colo, sim, então, mesmo que a incidência do colo do câncer seja maior, mas não é indicado você fazer um screening, né? Isso é uma justificativa basicamente econômica só, para mim, isso, né? Porque aí você, do outro lado, você vai começar a ler os trabalhos assim, o câncer de pâncreas é a quarto causa de morte. Ó, e é mesmo que é causa de morte. E se você faz um negócio tão restrito para vigiar, mesmo assim morre, quer dizer. Eu estou chovendo no molhado, mas é extremamente frustrante, né? É Então frustrante. a gente tem que. Acho que, Quer ver, ó? Quer ver? Coloca lá, Liga Jennifer. para minha mãe. Coloca lá na discussão, lá na discussão, aquele resumo quase antes do último na discussão. Quer ver? E aí tem uma coisa que. Mais um, mais. Não, discussão, na discussão, gente. Põe lá na discussão. Aí, ó. E olha aqui. E além de tudo, né, eu queria até que o Rodrigo comentasse. Você vê, você está fazendo num grupo, grupos de, entre aspas, grupos chamados grupos de risco, e a taxa de ressecabilidade do estudo foi de 60%.
Nem assim ainda os caras conseguiram fazer uma taxa de ressecabilidade de 100%. Então eu queria ouvir também a respeito desse dado, né? Olha quanto você está gastando de dinheiro com ecoendoscopia, com ressonância, em mais de 400 pacientes, né? Que a gente está Celso, analisando. Oi, fala, Raquel. posso E fazer a um taxa é comentário essa. antes? Oi, Eu Raquel, bom já, dia. desculpe o barulho que eu estou no trânsito aqui. Eu já entendi de uma forma um pouquinho diferente. Eu acho que, se fosse possível fazer o screening genético inicialmente, você deixaria tranquilo aquele que não precisa fazer rastreio. Você veja, os familiares que fizeram o screening foi negativo o teste, nenhum deles desenvolveu neoplasia. É menos provável. Eu vejo mais nesse aspecto. Aquele que deu uma mutação, esse talvez vai se beneficiar e tem que melhorar o método de screening. Só um Concordo. minuto, deixa Não, eu passar por concordo, aqui, Raquel. que está muito É. barulho. Já Não, aquele concordo. que, sabe? Então, na verdade, no pâncreas, eu acho que nós estamos um pouquinho atrasados, porque eu vejo muito paciente chegando no consultório que teve CA de mama, o familiar, e que fez o screening. Já aqueles que têm CA de pâncreas, ninguém pede o screening. E alguns trabalhos estão dizendo que deveria pedir no primeiro familiar que teve, você pediria esses marcadores do BRCA e o outro da doença por familiar de melanoma. Nessa É o população você Putz-Jäger. deveria Putz-Jäger. fazer. E pode ser Jäger também. Mas tem o marcador genético aí, é o CD, que é da doença familiar de melanoma também, que foi incluído nesse trabalho aí. Então, a minha observação é essa, Celso. Perfeito, não. Eu acho que esse seu ponto é válido mesmo. Na verdade, a gente, esse trabalho, né, Raquel, mostra exatamente que, apesar da ecoendoscopia ser mais sensível que a ressonância, isso para nós é ótimo, né? Ou seja, a gente sabe que ela é mais sensível mesmo, que apesar da ressonância ter uma sensibilidade um pouco maior em lesões císticas subcentimétricas, mas se você olha a tabela, você vai ver que não tem diferença estatística, ou seja, um P que não é interessante. Não é por aí o caminho do screening. Não é esse o caminho do screening, porque não muda muito. Então, eu acho que esse é um ponto interessante. Será que não vale a pena mesmo a gente fazer, ao invés de ecoendoscopia ou ressonância magnética, fazer os testes genéticos? Eu acho que essa é uma boa interpretação. Eu acho que Sim, essa é uma os boa testes genéticos e naqueles que tiverem os testes mutações é que nós vamos nos preocupar. fazer Não a sabemos ainda. ecoendoscopia. Isso mesmo. Raquel, Celso, eu concordo plenamente com você, Raquel. Agora, o que eu estou querendo levantar é que não é a maioria dos pacientes que a gente pega com câncer de pâncreas, isso é um grupo extremamente selecionado, extremamente triado. Não é a maioria dos pacientes com câncer de pâncreas. A maioria que a gente vê é esporádico. Entendeu? Então, Verdade, assim, verdade. não tem dúvida que para essa população aí, mas eu não sei, talvez alguém possa me responder, quantos por cento representa essa população no total de pacientes com câncer de pâncreas? Qual é o percentual desses pacientes que têm essas mutações? Se eu não me engano, a maioria é esporádico, é câncer esporádico que aparece até sem história familiar nenhuma. Com E a certeza. outra coisa, e outra coisa que eu perguntei, quer dizer, o paciente que vem com uma história de um parente de segundo grau, aí você vai botar ele no teste genético, É, entendeu? Parente de segundo grau não está dentro do grupo de risco. Então, aí é o paciente extremamente peneirado, né? Extremamente selecionado. perfeito. Eu queria Então, ouvir. no pessoal de mama, eles fazem, dependendo da idade que apresentou, não só se tem um segundo familiar, que eu acho bem interessante, se tem uma manifestação neoplásica precoce, já é feito o teste. E fazem hoje muito facilmente. A gente tem que começar a pensar nisso, talvez fazer o teste.
Perfeito, perfeito. Eu acho que essa é uma opção clínica bem razoável, ao invés de você pedir. Apesar de que o problema do teste genético também é que a gente tem uma dificuldade no encontro, né, nos locais onde a gente faz, e além disso também não é muito fácil do ponto de vista financeiro, né, porque são testes caros, né, Raquel? Isso dificulta também um pouco o nosso envio, né, desses pacientes para esse tipo de avaliação. Eu queria saber a opinião do Marcos Clarencio, quero saber o que o Marcos Vinícius pensa, quero saber o que o Rodrigo pensa. Rodrigo, você quer falar alguma coisa a respeito da taxa de ressecabilidade? Gostaria, Ardeng, eu acho que rapidamente. Primeiro que eu concordo plenamente com a Raquel. Acho que esse trabalho, o dado do que a gente extrai, que a gente faz a translação para a prática, é com quem você não precisa fazer o screening. Esse é o dado relevante que tranquiliza a gente na prática clínica. Por quê? Porque naqueles que a gente tem que fazer screening, não adianta fazer screening, né? E o que acontece? Primeiro, é o que todo mundo falou, o grupo extremamente selecionado. A gente está lançando mão de ferramentas como testes genéticos, ressonância e ecoendoscopia para o tumor que hoje é o quarto tumor que mais mata no mundo e que daqui a 10 anos vai ser o tumor que mais mata no mundo. Isso já é uma previsão, principalmente para os países desenvolvidos. Quer dizer, a gente está falando do que daqui a pouco é o principal câncer na espécie humana. Fazendo uma translação, por exemplo, para o carcinoma hepatocelular naqueles pacientes cirróticos de altíssimo risco. Você faz uma ultrassonografia a cada 6 meses. Um ultrassom, né? E aqui entra o primeiro problema. Geralmente, o teste que você utiliza como screening não pode ser o teste que é o seu teste mais sensível para o diagnóstico, o seu teste gold standard. E a nossa situação é tão complexa no adenocarcinoma de pâncreas, devido ao comportamento biológico da lesão, que mesmo lançando mão dos melhores testes, os mais avançados, como, por exemplo, a ecoendoscopia como screening, a gente ainda, quando faz a detecção, o paciente já é, a maior parte das vezes, um caso avançado. Quer dizer, no carcinoma hepatocelular, a gente faz um ultrassom a cada 6 meses. Aí você tem uma suspeita de uma lesão, dali a 6 meses você faz outro exame, ou então você faz aquilo lá, e você faz um diagnóstico super precoce. Aqui, utilizando ressonância e ecoendoscopia, o paciente passa com você num ano, não tem nada, no ano seguinte ele chega metastático, né? Alguns chegaram metastáticos. Quer dizer, eu acho que as duas principais mensagens que a gente tem é exatamente isso. Aqueles que a gente não precisa fazer o screening, parece cada vez mais definidos quem são esses pacientes. E a outra mensagem é o reforço de quão grave essa neoplasia, de quão rápido ela aparece e se desenvolve, e que a gente ainda não tem os métodos definitivos para tentar fazer com que a gente consiga reduzir a mortalidade do câncer, que daqui a 10 anos já vai ser o que mais mata no mundo. Exatamente, é isso mesmo. Posso? Oi? Por favor, Bom fica à dia. vontade, filho. Eu acho que assim, a Raquel salvou o trabalho, em primeiro lugar. Os comentários do Rodrigo complementaram. E eu acho que tem um viés problemático aí. Em nenhum momento ficou claro qual era a lesão-alvo que levava a alguma preocupação. Então, da mesma forma que o Rodrigo comparou com a hepatocarcinoma, eu vou comparar com a gastro em geral. Enquanto o pessoal ficar falando, olha, eu tenho uma lesão displásica, olha, eu tenho uma lesão preocupante, e não define claramente se aquela lesão preocupante ou a displasia são manifestações incipientes, não invasivas de um carcinoma, nós vamos ficar colhendo resultados como esse. Olha, eu estou seguindo e de repente aparece câncer. Ele não apareceu do nada. Exato, Né? exato. Quer dizer, essa lesão incipiente que ficou sendo seguida já devia ser positiva. Né? E tem um reforço nisso. Quando eu examino uma biópsia e eu acho que o adenocarcinoma tem um padrão morfológico que veio do IPNN,
ele é mais baixo grau do que um adenocarcinoma ductal puro. Então, então eu acho que assim, não. Então, primeiro, acho que a gente não tem mesmo o screening perfeito para pâncreas, não tem. Segundo, quando existe uma lesão precoce, suspeita, preocupante, eu acho que ela está sendo subestimada, citologicamente ou histologicamente. Ou então, eu tenho um IPMN dito de alto grau e o pessoal fica olhando, esperando virar câncer, né? Então, virar invasivo, ele já é um adenocarcinoma não invasivo. Então, eu acho que, assim, primeiro, acho que a gente não tem mesmo a chave, não temos o método de detecção. Segundo, eu acho que nós estamos subestimando lesões incipientes positivas, porque é isso, não tem cabimento você estar acompanhando e, de repente, pega um doente metastático, né? Assim, e para mim, o fato de, olha, esse sobreviveu mais do que a média, talvez corrobore essa minha impressão, que quando nasce, quando ele não é um adenocarcinoma ductal puro, mas sim oriundo de um IPMN, ele é mais baixo grau do que o puro. Isso acontece. O adenocarcinoma de cólon, se ele nasce em cima de um adenoma, ele é mais baixo grau. No estômago, a mesma coisa. Apesar da raridade que é um adenocarcinoma num adenoma gástrico, quando isso acontece, ele é mais baixo grau, né? Então, acho que tem que ter essa concepção aí, né? Por enquanto, eu acho muito legal. Existem as pistas, que é isso, o método genético, começando a identificar a população, em primeiro lugar, que não precisa ser seguida. Isso, a macroeconomia para a macroeconomia já é muito importante, né? Agora eu acho que ainda não temos a chave de como fazer o acompanhamento de um doente desse. Perfeito, Fila, é isso mesmo. Eu queria fazer. Oi, Desculpa. alguém Eu queria, quer fazer mais eu algum quero falar comentário? o comentário que o Rodrigo falou, né? Eu acho que é exatamente isso. O Complementar, né? Eu acho que o Fila, eu compartilho da ideia do Fila mesmo, de quando. Então, Pode falar, assim, Humberto. desculpa, assim, o que o Rodrigo falou, né, dos pacientes que a gente não precisa fazer screening, né, e que foi corroborado aí pelo Fila agora. Concordo plenamente. Agora, esses pacientes que no trabalho com teste genético positivo, eles correspondem à população total de câncer de pâncreas que a gente vê? Não, de jeito nenhum. Exatamente. Então, quer dizer, é aquilo que eu estou falando. Cadê os outros pacientes? Onde estão, assim, como é que a gente vai proceder baseado? O paciente chega com uma história familiar, mesmo que seja de primeiro grau, você vai fazer o teste genético, não tendo teste genético positivo, você vai liberar o paciente, vai falar assim, você não precisa fazer mais nada? Quando a gente sabe que a população de câncer de pâncreas está aumentando, e não é só do pessoal que tem teste genético positivo, né? Eu estou errado. Tem um grupo de pacientes Não aí está errado. que está entrando Não, por fora, aí, mas assim, na prática, como é que a gente continua não detectando? Quer dizer, e mesmo detectando só de 10 pacientes operados, 30%, 3 tiveram uma sobrevidazinha, não foi isso? 67% a mais de sobrevida em 5 anos, né? E 30% perfeito. tiveram benefício desse screening todo, desse negócio todo. E os outros pacientes, onde que eles estão, né? Quer dizer, a maioria, a gente está talvez olhando para a minoria, é uma pergunta, eu não estou afirmando nada. Humberto, se há alguns anos atrás achava-se que esses pacientes com câncer de pâncreas familiar ou com componente genético representava cerca de 8% do total, hoje estima-se que esse grupo específico de pacientes deva chegar, pelos conceitos atuais que são definidos de câncer familiar e as mutações que a gente conhece de risco até hoje, chegue a 20% do total do que a gente vê hoje, no máximo. Então, ainda assim, a gente está falando, pelos conceitos atuais,
de no máximo 20% do total do universo dos pacientes com câncer de pâncreas. Obrigado, Perfeito. Rodrigo. Eu queria isso em termos estatísticos, eu não tinha na minha cabeça. Só tinha a minha impressão de ler, mas os números reais. Muito obrigado. Exatamente, 80% aí tá fugindo da nossa mão aí sem a menor Perfeito. avaliação, né? Marcos, acho que você quer falar alguma coisa. Bom dia. Rapidinho, já falaram muito assim. O que eu quero comentar é como é difícil fazer o rastreamento do câncer de pâncreas, né? Difícil e caro, né? Você veja que quase 50% tem alteração genética, né? E o restante não tem, né? Então, eu vejo que cada vez mais a gente tem um câncer que é difícil de detectar precocemente. O que me chamou a atenção também foi o disparate de percentual, né? A lesão sólida, como a econdoscopia detectou muito e a ressonância não, né? E eu achei isso meio estranho. Tudo bem, a eco pode ser um pouco melhor, mas não nem tanto assim. Mas é um câncer difícil para você rastrear, para você dar um diagnóstico precoce, né? E cada vez mais a gente faz isso no nosso dia a dia, né? No nosso consultório, porque para colocar isso para a população, né, em geral, como é o câncer de colo, é muito difícil, é caro e não tem um teste assim rastreador principal, inicial, para você dizer que aquele paciente precisa fazer uma colonoscopia, né, como o câncer de colo. Então, é difícil e é caro. Apesar da metodologia do trabalho bom, um número razoável de N, né? E um tempo de acompanhamento muito bom, acima de 10 anos. Perfeito. É isso aí. Alguém tem mais algum comentário? Aí a gente vai passar para o caso clínico. Bom, Como eu não falo muito, queria fazer o último comentário. Você vê o seguinte, né? Eu vi esse final de semana, uma semana, o Celso, um webinar de um grupo de grupos europeus e tal, falando que agora é FNB. Entendeu? Agora é FNB, quer dizer, uma coisa que você está falando, a gente está falando há quantos anos, né? nós falamos disso aí desde Não, 2017. que agora é FNB. Aí, assim, o que, assim, desculpa, mais uma frustração, né? Se você pegar a quantidade de trabalho, que é FNA versus NB, agulha X, agulha Y, passa duas vezes, passa. Você tem milhares de trabalhos e. Porque é difícil fazer um trabalho como esse. Você tem que aplaudir agora. A gente está pegando a coisa lá no final, fica discutindo, né? O grupo, a comunidade científica mundial fica discutindo, às vezes, umas coisas que é importante, é saber qual é a agulha, quantos passos, é legal. A Agora, comunidade, em relação a isso, Humberto, a comunidade científica só não entendeu ainda que o que a gente obtém com FNB tem que mandar para a microhistologia e não para a citologia. E eles não entenderam isso ainda. eu sei, mas eu estou dizendo, se você abre você pega uma revista ou bota o tema de punção, você tem milhares de trabalho, né? Fica até difícil você selecionar o que vai ler. Agora, quando você pega o trabalho desse de screening, de, de, eh, de câncer, você tem poucos trabalhos e bem feitos, porque é difícil mesmo, né? E aí eu estou dizendo, talvez os recursos, né, a comunidade que estuda pâncreas tem que direcionar recursos de uma forma diferente, entendeu? É muito mais fácil fazer, acho que, um trabalho comparando duas agulhas na mesma lesão do que você fazer um trabalho de tentar detectar os 80% aí do que está fugindo da nossa mão. Exato, com certeza, com certeza. Desculpe se eu Beleza. vendo uma olhada aí. Fernando, vamos lá apresentar o caso. Bom dia, pessoal. Vou apresentar o caso de hoje, tá? Ver aqui. Bom, esse aqui é um paciente sexo masculino que a gente viu no hospital. Esse era um paciente, na verdade, da urologia. Ele estava em programação para realizar uma adrenalectomia à direita por conta de um feocromocitoma.
tá? Esse paciente tinha um exame de ressonância, infelizmente não tive acesso a ele, mas tem um relato de ter uma falha de enchimento na parte do colédoco distal. Aí ficou a dúvida de que poderia ser um cálculo no colédoco, né? E na época também tinha um pouco de elevação da amilase do paciente. Aí eles pediram fazer uma ecoendoscopia para realmente confirmar ou descartar que aquela imagem que foi vista na ressonância, se era de fato ou não um cálculo no colédoco, né? Aí a eco confirmou essa suspeita, né, do cálculo no colédoco distal e foi indicada a realizar uma CPRE no paciente, tá? Aqui eu coloquei as imagens da CPRE, aqui dá para ver claramente, né, se tinha o cálculo, tá? Que estava bem no final do colédoco, foi feita uma papilotomia seguida de dilatação, tá? E aqui as imagens da papila e da extração do cálculo, tá? Foi feito o procedimento sem intercorrências, tá bom? Aí o que eu queria discutir era dois trabalhos que eu achei, que era do fatores preditores para coledocolitíase em paciente. Tem um guideline da AGE e outro um trabalho aqui, que é do ano 2015, tá? Que ele descreve foi um estudo retrospectivo transversal, que ele tomou 254 pacientes e ele dividiu em dois grupos, um com 47 pacientes que chamou de casos e 207 pacientes no outro grupo que era o controle. Qual que era a diferença um com o outro? Os 47 era aqueles pacientes que apresentaram coledocolitiase intraoperatória, porque a maioria desses pacientes foi para cirurgia, e o restante foi paciente que não apresentou cálculo no colédoco, no intraoperatório, tá? Nesses casos, o paciente foi, a maioria deles, né, por conta da estrutura do hospital, foi realizado a coledocotomia para investigar o cálculo na via biliar, tá? Um deles que foi para a CPRE, mas isso aí não é por conta do trabalho, mas sim por conta da estrutura do hospital, que não tinha o serviço de CPRE, tá? E desses 47 casos dos pacientes, aí eles viram que 47% deles, quase a metade, eram pacientes sem comorbidades, não tinham histórico de comorbidade. E qual foi as quatro queixas ou as antecedentes principais, vamos dizer assim, desses pacientes? Era pancreatite prévia, 12%, 30% de icterícia e febre, que eles tinham como antecedente, e 95% de dor no hipocôndrio direito. A icterícia e a dor no hipocôndrio direito eu deixei circulado porque esses aí foram os mais prevalentes nesses pacientes, tá? E aqui vou mostrar para você a tabela. Eles viram que eles fizeram marcadores, né, e exames de imagem nos pacientes, nesses pacientes. Eles viram que a TGO, a TGP, a transaminase, eles tiveram sensibilidade e especificidade parecida, tá? E o que ressalta no trabalho é que a gama-glutiltransaminase, que é a GGT, esse foi o mais sensível dos exames para determinar se o paciente ia apresentar ou não coledocolitiase no intraoperatório, tá? E nos exames de imagem, eles viram que o ultrassom era que tinha boa acurácia diagnóstica, entre todos, né? Ressonância, tomografia. Tá? E o trabalho da AGE, que eu anotei aqui, que foi aquele guideline, eles falaram que os pacientes que tinham risco intermediário de ter coledocolitiase, eles tinham eles recomendavam que a ecoendoscopia ou a ressonância tinha acurácia parecida entre aqueles dois. Então, eles recomendavam fazer um ou outro, tá? Agora, paciente com antecedente de pancreatite biliar, eles aventaram a pergunta: qual que é o papel de realizar uma CPRE precoce? Eles recomendam que paciente sem antecedente de colangite ou
alguma complicação de via biliar, eles não recomendavam fazer a CPR antes da 48 horas, tá? Para não ocasionar mais dano no paciente. E a recomendação deles, enquanto o paciente que apresenta colédoco com um cálculo grande ou de difícil extração, eles recomendam resolver mais por via endoscópica do que por aberta e realizar uma papilotomia, no caso que foi realizado no hospital, tá? E falando sobre a evolução do paciente, ele transcorreu a cirurgia sem complicação, ele foi para UTI, depois teve uma ótima evolução e foi de alta. Esse caso tem algumas nuances para que a gente possa discutir, que é a seguinte, né? Esse paciente, ele fez uma ressonância magnética em junho de 2022, onde foi detectado um cálculo, só que o cirurgião não indicou o tratamento, né, prévio à adrenalectomia. E depois de pelo menos uns 30 a 45 dias, esse paciente internou para fazer adrenalectomia e o cirurgião pediu uma colange endoscópica retrógrada. E o paciente permanecia totalmente assintomático. Então, na verdade, nós indicamos a realização de uma ou fazer uma ressonância antes, ou fazer uma ecoendoscopia imediatamente antes, e foi isso que foi feito, né? Para confirmar a presença, porque muito provavelmente, como o paciente em junho de 22 tinha pedras, tinha essa pedra, né, identificada no interior do colédoco, o paciente não apresentou absolutamente mais nada, e na ocasião estava com a amilase um pouco elevada, por que não imaginar que esse cálculo pudesse ter passado, né, sem maiores problemas? Entretanto, o cirurgião pediu, praticamente no intraoperatório, que a gente realizasse essa colange endoscópica. Então, nós indicamos a ecoendoscopia para confirmar a presença do cálculo, né, e para fazer a colange logo em seguida. Então, a primeira pergunta é, né, eu acho que é uma pergunta que todos poderiam responder, como a gente tem residentes, né? Vocês teriam feito a colange endoscópica retrógrada sem um exame confirmatório depois de 60, 90 dias de uma colangio-ressonância que tinha mostrado cálculo no paciente assintomático? Ou vocês fazem uso desse método, né, ao invés de fazer uma colangio-diagnóstica? Essa é a primeira questão que tem nesse trabalho. Porque, pelo que o Fernando mostrou, esse paciente não tinha, entre aspas, a não ser a ressonância, né, de 60, eu não me lembro bem exatamente, 60, 90 dias antes, eu não me lembro do diagnóstico, eu não me lembro de fatores preditivos, né, em relação à presença de pedras. Então, eu queria saber a opinião do Humberto, a opinião do Marcos Vinícius, né, não sei se o Marcos está aí ainda, queria saber também da Raquel, bem rapidinho, para a gente só discutir exatamente isso. Olha só, eu teria pedido realmente um exame prévio, porque a gente tem que lembrar que 40% dos cálculos de colédocos, eles são assintomáticos. Exato. Então, assim, mesmo sabendo disso, com um exame de 4 meses, 6 meses, sem um quadro de pancreatite evidente, diagnosticado, ficaria um pouco difícil a gente imaginar que esse cálculo passou, porque vocês precisaram fazer papilotomia e alguma dilatação da papila. Foi o método que vocês escolheram. Então, esse cálculo aí devia ter mais que 1 centímetro de tamanho, né? Meu ver. Perfeito. Então, assim, mas mesmo assim, com tanto tempo, lembrando que também a CPR não é isenta de complicações, né? Isso é óbvio. Eu teria feito algum tipo de exame, né? Embora esse paciente, se ele tivesse uma gama-GT alterada, uma fosfatase alcalina, TJ, TGP alterada, olha, eu tive um episódio de colúria, quer dizer, numa investigação, uma história dessa, pertinente, eu talvez não faria, não. Mas sem história nenhuma, sintomático, comprovaria. Raquel? Eu pediria exame, sim, principalmente se mais de 30 dias, 60 dias do exame e um cálculo pequeno, eu sempre peço um novo exame porque as surpresas acontecem e você leva o paciente para um procedimento invasivo desnecessário. Perfeito. Celso, Marcos Vinícius? Celso,
Bom nesse dia. caso, o que fizeram com a vesícula desse paciente? Esse paciente tem a vesícula e foi tirado a proteção do esfíncter de Oddi. Esse paciente vai fazer colicite aguda no futuro. Por que não operaram a vesícula dele ao mesmo tempo? Essa é uma pergunta realmente importante, né? Na verdade, Posso oi, estender a pergunta? pode, Perdão, claro. Ardengue. Existe alguma situação em que um paciente com coledocolitíase seja mantido com a vesícula biliar? Eu não faria com ninguém isso. Eu tenho como... Existe pacientes status cirúrgico ruim, muito ruim, e que você faz só a CPRE, mas é exceção, com certeza, concordo com vocês. Não, sim, sim, concordo, Raquel. Assim, aquele caso que a cirurgia é proibitiva, mas coledocolitíase é igual colecistectomia, né? Exatamente. Esse é outro Sempre, ponto. sempre. Esse é outro ponto que a gente ia discutir. Mas o Marcos lembrou bem. Exatamente isso mesmo. Viu, Celso? A minha rotina nesse caso aí, você sabe disso, eu faço tudo ao mesmo tempo. Eu levo esse paciente para a sala, faço a colecistectomia via laparoscópica, tento tirar o cálculo através do cístico, eu consigo ir conseguindo um trabalho que eu já apresentei em 30% das vezes, através... Esse cálculo aí, não que ele é muito grande, eu nem mexeria em tentar tirar pelo cístico, que não vai conseguir. Mas vários cálculos você consegue tirar pelo cístico e não fazer a papilotomia. Não conseguiu, ou tem algum motivo que não vai mexer, por exemplo, o cálculo está acima da implantação do cístico, o cálculo está da via biliar intrahepática, múltiplos cálculos, eu viro o paciente depois da colecistectomia e faço a papilotomia endoscópica. Perfeito. O paciente com papilotomia endoscópica, o Rodrigo falou, com vesícula é igual retirar a vesícula. Eu acho que, por exemplo, tiveram algumas nuances interessantes nesse caso, porque foi o cirurgião, foi o urologista, né, que ia fazer a adrenalectomia, quem pediu a colange endoscópica retrógrada. E isso me chamou um pouco a atenção. Inclusive, ele pediu a colange endoscópica retrógrada no ato operatório. Ele queria que fizesse junto com a adrenalectomia, né? E eu, assim, não entendi por quê. Ele também já não chamou um cirurgião, já queria fazer tudo de uma vez. Isso é uma outra pergunta. Eu nem sei se pode, porque ele estava fazendo uma adrenalectomia. Aí o Rodrigo tem até um pouco mais de propriedade do que eu para responder isso, mas eu não vejo nenhum mal. E já fazer a colecistectomia, né? Ou seja, já faria tudo de uma vez. Agora, o que me chamou bastante atenção é que o cirurgião, o urologista, que foi quem pediu a colange endoscópica retrógrada, entende? E aí eu falei, poxa, mas a gente vai fazer uma colange endoscópica retrógrada no meio de uma adrenalectomia, que também é meio que inusitada, né? Não é uma coisa um tanto quanto natural. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Eu queria até saber a opinião do Rodrigo, se a gente já podia fazer também nesse mesmo momento a remoção da vesícula. Nem sei se foi feito, eu não tenho essa informação, mas eu prometo que vou tirar essa informação. O que eu acho, Ardengue, o grande problema da adrenalectomia nesse caso é a tempestade, né? Então, assim, eu acho que assim, se o doente estiver bloqueado, fizer adrenalé, aí esse risco já não está mais presente, ele estiver bem clinicamente, eu acho que aí sim poderia talvez entrar uma equipe para fazer a colecisté e fazer junto com vocês o tratamento da coledocolitíase. Eu não faria só isso dessa forma, a adrenalé com a CPRE, pelos motivos que o Marcos já apresentou. Eu vou ser sincero com vocês, eu não sou tão fã das cirurgias de oportunidade, principalmente quando uma das cirurgias tem um risco um pouquinho extra, como é o tratamento do feocromostoma. Mas também, assim, fez adrenalé, tá tudo bem. O paciente foi bem bloqueado, não teve nenhuma intercorrência. Aí tudo bem, mas daí eu acho que entra as duas equipes para fazer, então, o tratamento endoscópico da coledocolitíase e a colecistectomia. Perfeito. Celso, mais Oi, um Marcos. comentário, mais um fato. Se você for fazer tudo ao mesmo tempo, com duas equipes ou com uma equipe só, colecistectomia e papilotomia endoscópica, você deve fazer a colecistectomia antes. Se a papilotomia for rápida, 2, 3, 5 minutos, 10 minutos, tudo bem. Mas depois disso, as alças enchem de gás
você entra com um laparoscópico, fica quase que impossível operar a vesícula, porque está muito cheio, porque você está injetando o ar o tempo todo durante a sua CPRE, entendeu? E atrapalha muito a cirurgia. Eu já passei por várias vezes por isso. O colega fez a papilotomia endoscópica e pediu que eu fizesse a colestectomia de imediato. É muito ruim. Nesse caso, eu prefiro fazer primeiro, sempre. Essa é a minha rotina desde que eu voltei do meu treinamento da França, lá com o professor, certo? Eu faço a colecistectomia, tento tirar esses cálculos através do cisco, se consegue, tem material adequado para isso. Não conseguiu, faz a papilotomia endoscópica. Se você fizer a papilotomia endoscópica, for aquelas meio complicadas, que precisa fazer pré-corte, não sei o que, vai para 40 minutos, quando você vai fazer costectomia, você não consegue, porque as alças estão cheias de gás. Eu também tenho essa conduta, apesar de que agora com o CO2 isso melhorou muito, né? Isso realmente melhorou bastante, mas eu concordo totalmente com essa sua conduta. Olha Alguém tem só, mais algum comentário? Humberto? Ô, Fardenguer, rapidinho. vou- Claro, por favor, Rodrigo. Marcos, digo mais. Faz como eu. Eu opero a colecisté, aí geralmente esses caras viram e falam assim, não, mas você vai tirar o material, tudo tal. Não fica aí se a gente precisar passar um guia. Eu fecho o doente, vírgula, saio da sala e falo, agora resolve. Com esses caras aqui nunca teve problema, nunca precisei voltar, viu? Mas olha só, eu só vou discordar do Marcos Vinícius e do Surjão. Se é que isso é discordar, pelo contrário, eu vou concordar com a maioria das coisas. Eu só não faria a adrenalectomia e todo o resto, ou colestectomia no mesmo ato. O paciente resolveu a adrenalectomia, tem a questão da tempestade, tem que ter uma. Resolveu esse problema, espera um pouco, o paciente está assintomático, não está equitérico, não está em colicistite, não está em colangite. Espera um tempinho, programa, ele está um tempão com essa vesícula, com esse cálculo aí. Então resolve o problema da adrenal dele, recuperou, um mês depois o cara volta, aí faz tudo no mesmo tempo. O Marco Concordo com você. Vinícius, o Marco Vinícius Viu, Humberto? Isso. Esse foi o maior problema que eu, entre aspas, eu discuti muito com o urologista. Eu achava que ele devia fazer a adrenalectomia, depois enviava para a gente e a gente faria tudo. Faria colanjo, mandava fazer a colecisté. Assim, isso que você está falando foi uma atitude um pouco mais parcimoniosa que eu pensei para esse paciente. Graças a Deus correu tudo bem também. Não tem necessidade de prolongar o tempo anestésico por mais 2 atos num paciente mesmo já com a adrenalectomia na mão, né? Agora, sim, o Marcos Vinícius ele tem um viés positivo, que ele resolve tudo, né? Quer dizer, resolve por cima, resolve por baixo. Agora, não tenha dúvida nenhuma, você fazer, o cirurgião faz lá e a gente manda ele tomar um café para você fazer a papilotomia, e como o Rodrigo falou, vira as costas, mas vai tomar um café, espera um pouquinho aí. Eu nunca precisei realmente pedir ninguém para voltar, mas seria uma conduta mais sensata, a meu ver. Não faria tudo, não tem necessidade. Humberto, não Sim. sei se você reparou quando eu fiz o comentário, né? Eu acho que tem uma situação que é complicada, assim. É proibitivo? Não. Mas você viu o que eu falei? Eu não gosto de cirurgia de oportunidade. Né? Então, assim, se você envolve qualquer fator de risco, como, por exemplo, numa adrenalectomia por ferrocoromostoma, uma tempestade citotóxica, eu concordo 100% com você. Amigo, resolve. Né? Tipo, eu não estou vendo uma contraindicação formal em fazer tudo no mesmo tempo, assim. Mas essa história de aproveita a anestesia, faz tudo junto, assim, eu até intuitivamente não gosto muito de cirurgia de oportunidade também, entendeu? Isso eu concordo super com você. Se você deixasse na minha mão para decidir, eu ia fazer a mesma coisa. Olha, sua cirurgia tem um risco inerente, pode ter complicação anestésica, resolve o seu problema. Depois a gente vê isso daí. Concordo super com você com isso. Perfeito, perfeito. É isso aí. Bom, gente, alguém tem mais algum comentário? Perfeito. Bom, Só um comentário, Celso. Eu também Claro. concordo com tudo que o Rodrigo falou e o pessoal falou aí. Eu não faria. Mexe primeiro com essa adrenalectomia, espera ali 2, 3 semanas, depois opera o paciente. Não tem por que fazer tudo ao mesmo tempo. Perfeito. Bom, gente, mais uma vez eu quero agradecer a presença de todos. Eu acho que hoje também, mais uma vez, a gente teve uma reunião muito gratificante, né?
e a gente percebeu que realmente nós estamos caminhando, aliás, engatinhando em relação ao screening do câncer de pâncreas. Esse é um caso também que foi interessante em relação a cálculo da via biliar, né, por causa das nuances do pensamento de cada um em relação aos pacientes. Quero agradecer a presença, quero agradecer os comentários, desejar a todos uma boa semana e um bom final de semana e dizer que na próxima semana, na terça-feira, a gente se encontra aqui novamente. Um abraço a todos e você deu sorte hoje, hein, Humberto, que o Otávio não está aqui, hein, porque ele falou que assistia a reunião com a camisa do Palmeiras. Ele deve estar de ressaca ainda. Não, ele falou que ele está louco, para te encontrar, ele está louco para te encontrar. Um abraço, gente. Tchau, bom dia. Tchau, gente. Bom dia a todos. Tchau. Tchau.